E uma coisa bem interessante, que é em 2 Timóteo 1,6, que fala o seguinte, olha, por essa razão, como você tem a fé que habitou na sua mãe, na sua avó, versículo 6, torna-lhe base e mantenha viva a chama do dom de Deus. Mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. E assim, a irmã, a jovem veio, a jovem Thaís, fez o dela. Ela cantou um hino que fala sobre isso, né? Sobre reacender a chama. Há uma chama em nós. E essa chama, ela precisa ser reacesa. Precisa reacender. Então eu vou falar de experiência própria. Como essa chama reacendeu em mim? Porque eu não sei os irmãos, mas existe em nós uma oscilação que não pode ter. Que a Bíblia fala que nós precisamos ser constantes. Mas a gente é fraco, né? Então assim, eu oscilava muito. E Deus ele foi tão bom comigo que em um momento muito difícil que minha família passou, ainda está passando. Deus antes disso Deus me preparou. E Deus me preparou através da palavra. Deus colocou em mim um desejo enorme de estudar a palavra de Deus. E quando aquele furacão chegou, pastor, é como se eu estivesse anestesiada. Eu falei, meu Deus, se fosse antes eu teria me acabado. Mas a fé que veio através da palavra me manteve forte de uma maneira sobrenatural. Então é essa chama que reacende a gente. Quando eu acordo, a minha vontade de ficar lendo a palavra de Deus, mas eu não posso, meu filho pequeno. Então o que eu faço? Eu fico ouvindo. Então essa vontade, esse desejo constante de conhecer mais aquilo que a Bíblia fala, né? De conhecer, de buscar. Antigamente, na época de Davi teve várias revelações, mas ele não tinha o acesso que nós temos hoje à Bíblia. A Bíblia vai falar que o avivamento, às vezes a gente acha que são coisas que não são. A Bíblia vai falar várias vezes que houve avivamento na época dos reis, quando eles se atentavam para a palavra de Cristo. A palavra de Deus, ela causa avivamento, ela causa uma chama que não tem nosso peito, é uma chama constante, que ela vai ali, independente das ocasiões, independente dos problemas, nós sentimos que nós nunca chegamos mais a Cristo. E quais são essas qualidades? Então, a gente já viu que ele tinha uma fé que foi ali passada de gerações. E em Filipenses, capítulo 2, versículo 20 e 22, vai falar algumas características de Timóteo. Então, Timóteo, ele era um jovem, capítulo 1, versículo 20 vai falar, que ele era um jovem que tinha interesse sincero pelo bem-estar dos outros. Então, assim, é interessante. Quando a gente vai fazer uma visita no irmão idoso, realmente, o que a gente está pensando? Eu estou aqui, eu sou jovem, mas tem um irmão que não pode ir para a igreja. Então, eu preciso levar a palavra para ele. Quando a gente está evangelizando, a gente está pensando, tem alguém que está perdido. Então, ele pode, através da palavra, voltar para o caminho de Cristo. Timóteo era uma pessoa que pensava nos outros. E quando eu penso nisso, eu penso em um outro jovem que também é uma referência muito grande, que é um jovem de José novamente. É interessante quando ele estava na prisão, que ele estava ali governando ali a prisão. Chega um certo dia, está lá José preso injustamente, poderia ser uma pessoa amargurada, mas ele não era, porque Deus estava com ele. Aí ele chega para ali para os dois prisioneiros e fala assim: nossa, estão tristes. Quando eu li isso, eu fiquei pensando, gente, você não tinha que fazer, não? Preso, tendo vários cargos, porque ele fazia tudo. Ele ainda se preocupou, porque viu quem na prisão não fica triste mesmo. Mas ele viu que tinha algo diferente naquelas pessoas e ele se preocupou. Ele se preocupou
era alguém